folks! Meu nome é Laura do canal English for You e eu tô muito feliz em te ver aqui hoje. Bem-vindo à nossa aula! Como eu te prometi, nesse vídeo você vai aprender os 5 erros que você não deve cometer caso você queira ter sucesso na sua vida profissional através do inglês. Mas antes da gente começar, deixa eu te falar um pouquinho sobre quem sou eu. Meu nome é Laura Abud, eu sou professora de inglês e administradora de empresas, eu me formei em administração de empresas, eu já estive em mais de 20 países e tenho mais de 8 anos nesse mercado. Muito provavelmente eu vivi uma situação parecida com a sua. Quando eu tinha 15 anos, me surgiu uma oportunidade de fazer intercâmbio do ensino médio na Finlândia. A Finlândia é um dos países com a melhor educação do mundo. Só que eu não falava inglês. Então a oportunidade surgiu e eu não estava pronta para ela. É o que acontece com muita gente no Brasil. Surge uma oportunidade de emprego, ou de um cargo mais alto, ou de um intercâmbio, alguma coisa do tipo, uma viagem de férias e a pessoa não está pronta para ela. Foi o que aconteceu comigo. Porém, como eu tinha 15 anos e eu estava muito empenhada naquilo, eu me esforcei, batalhei pra caramba para conseguir e fui pra Finlândia sem o inglês. Eu cheguei lá e eu quebrei a cara várias vezes. Eu errei, eu perdi algumas oportunidades por não ter o idioma. Eu sofri bullying, preconceito, zoação, porque os jovens, eles pediam para eu repetir frases em inglês ou em finlandês e eu não sabia o significado, e era um significado muito maldoso. Então várias vezes eu passei por zoação, por bullying, e eu não tinha nem conhecimento daquilo, porque eu não sabia me comunicar no idioma. E isso faz a gente se sentir muito mal. Ao longo do tempo fui aprendendo, eu me esforcei muito, eu aprendi não só o inglês, mas também o finlandês. E eu voltei para o Brasil falando inglês. Não o inglês perfeito, claro, muito menos a pronúncia. Eu voltei para o Brasil com vontade demais. Aquela experiência tinha sido incrível para mim, era surreal e eu queria viver mais daquilo. Como eu já tinha completado o ensino médio, eu entrei para a faculdade e eu comecei a pesquisar maneiras de continuar estudando ou de trabalhar no exterior. Era um sonho para mim continuar vivendo aquele tipo de experiência. Só que, para minha surpresa, eu sabia falar inglês para o dia a dia, para a rotina, mas não tinha ideia de como aplicar aquilo na vida profissional. E é bastante diferente. Não é porque você sabe falar inglês que você sabe dominar aquilo no mercado de atuação, no mercado que você atua. São coisas diferentes. Então, com a ajuda de profissionais muito excelentes, eu contei com pessoas incríveis ao longo dessa trajetória e pude conquistar muitas coisas com a ajuda deles. Eles me ensinaram muito sobre comportamento, sobre as relações internacionais, sobre montar currículo, carta de apresentação, entrevista de emprego, chamadas no Skype, atender telefone para entrevista de emprego. Eles me ensinaram a como ter um vocabulário mais profissional, mais formal, como me comportar. Foi assim crucial para eu alcançar as coisas que eu alcancei depois. Bom, depois de todo aquele aprendizado somado ao inglês que eu tinha, eu tive muitas portas abertas. Graças a Deus eu consegui conquistar muitas coisas. Como eu disse, eu já tive em mais de 20 países, eu já tive em conferências, eventos, feiras, palestras, já trabalhei no exterior, já conheci pessoas do mundo inteiro, tive contato com culturas diferentes, pessoas diferentes, idiomas diferentes, e isso agregou muito na minha vida pessoal e profissional. Eu me sinto extremamente realizada. E com toda essa evolução, desde os meus 17 anos, eu decidi me dedicar a ensinar as pessoas a alcançarem aquelas coisas que eu já tinha alcançado através do inglês.
Eu comecei a ensinar inglês e eu pude transformar a vida de centenas de pessoas. E quando eu falo transformar a vida, eu falo de transformação porque não é apenas um melhor salário ou um melhor emprego, é também a autoestima que está em jogo, é a sua capacidade de desenvolver, de se sentir melhor, mais confortável e mais confiante. Então, eu tive o prazer de ensinar diversas pessoas que cresceram muito e é para mim motivador continuar fazendo isso quando eu vejo o resultado realmente acontecendo. Eu espero que na aula de hoje você também possa ter um pouco dessa transformação. E vamos lá então para o conteúdo, os 5 erros que você não deve cometer caso você queira ter uma vida profissional melhor através do inglês. O erro número 1 é o currículo. O currículo é uma das coisas mais importantes quando você vai tentar uma oportunidade no Brasil ou no exterior. O currículo é a sua carta de apresentação, a primeira coisa que a pessoa vai ver sobre você. E você precisa chamar atenção nos primeiros 5 minutos. Como você faz isso? Se você tem o seu currículo preto e branco, com fonte Times New Roman, tamanho 12, já está errado. Se o seu currículo tem 3, 4 páginas, desiste. Você não vai chamar a atenção de ninguém desse jeito e esse currículo já está mais que batido a nível internacional. Essa é uma dica que você pode aplicar também para o seu trabalho aqui no Brasil. Não só a nível internacional, mas a nível nacional também, se você quer se diferenciar frente aos outros candidatos. Então, minha dica é: adicione cores no seu currículo. E uma coisa incrível que chama muita atenção da pessoa que vai ver o seu currículo é a cor da logomarca da empresa. Então imagina que você está procurando um emprego no Facebook e a logomarca do Facebook é azul. E aí você pega aquele mesmo tom de azul e coloca no seu nome ou no lado esquerdo do seu currículo ou em alguma parte dele. Imagina o quanto a pessoa vai ficar curiosa em saber quem você é e te conhecer pessoalmente. Além disso, as pessoas cada vez mais elas têm menos tempo disponível. Então, se você tem um currículo muito longo, muito provavelmente aquilo vai dar preguiça de ler, ou ela não vai ter tempo de ver tudo nos detalhes. Então, o ideal é que você mantenha o seu currículo em uma ou no máximo 2 páginas. Mas o ideal é que tenha apenas uma. Como você vai fazer isso? Existem diversas coisas que você pode fazer para ter o seu currículo em uma página só. A primeira delas, você tem que lembrar que com a globalização, no século XXI, as informações elas mudam e elas estão disponíveis a todo momento para todo mundo. Então, aquelas coisas que você fez há 15, 20 anos, elas não são relevantes mais, porque daquele tempo para cá muita coisa já mudou. Por isso você tem que resumir, você vai pegar as partes mais importantes e mais atualizadas do seu currículo para você escrever nele. E você pode usar a fonte número 10, 11, 12, dependendo do tanto de informação que você vai escrever. Outra coisa que te ajuda a economizar espaço e deixar aquilo com um layout mais clean, mais bonito, e te ajuda a organizar as informações na página, é separar o seu currículo em 2 colunas. Você pode colocar, por exemplo, do lado esquerdo sua informação pessoal e do lado direito sua informação profissional. Para você ter uma ideia melhor disso visualmente, eu vou te mostrar o currículo de um dos alunos do curso English for You Business para você ver a diferença que foi após ele ter assistido uma aula apenas. Esse é o currículo dele antes de assistir a aula. Era um currículo em preto e branco, longo e que tinha uma imagem bem chata, entediante, não dava vontade de ler. E esse é o currículo dele depois da aula, que é um currículo mais moderno, condizente com a idade dele, com o emprego que ele busca, com o
nível de profissionalismo, ele colocou as cores do emprego que ele estava buscando, ele separou do lado esquerdo as informações pessoais e do lado direito as informações profissionais, e você vê a informação, além de estar mais completa, ela está mais organizada, porque ele pôde falar mais sobre a experiência que ele teve na empresa que ele trabalhou. E antes eram só dados, mais dados, não eram informações. Beleza, currículo pronto. Se você está buscando uma vaga internacional, lembre-se de escrever uma carta de apresentação. A gente fala sobre a carta de apresentação, modelos e como escrever uma carta de apresentação excelente lá no nosso curso English for You Business. E o erro número 2 que as pessoas normalmente cometem é chegar na entrevista de emprego sabendo apenas o nome da empresa. Sim, então o erro número 2 está associado à entrevista de emprego e as pessoas normalmente chegam lá sem saber absolutamente nada da vaga ou da empresa. E isso passa uma impressão horrível. Vamos lá para os erros mais cometidos durante a entrevista. Um dos erros é atraso. Brasileiro é péssimo com pontualidade. Brasileiro é mestre em chegar atrasado. Chegar atrasado é zero. Você não vai conseguir essa vaga. Pelo amor de Deus, seja pontual. Procura lá no Google Maps, no Waze, quanto tempo vai demorar para você chegar naquele lugar e saia com um pouquinho de antecedência. Então, chegue pontual. E quando eu falo pontual, não é chegar 20 minutos antes. Isso também é falta de educação. Você vai chegar com 5 minutos de antecedência, no máximo, ou pontualmente. E se você tiver chegado na empresa muito cedo, não vai lá e avise que você já está lá. Vai num café do lado, vai tomar um café, vai comer uma coxinha. Não importa, mas faz uma horinha antes de você chegar na porta do lugar. Se você chega com muita antecedência, você está pressionando a pessoa que vai te entrevistar, o entrevistador, a estar ali para te atender. Isso é muito ruim, isso dá uma impressão muito ruim. Então chega pontual, não chega atrasado. E claro, igual eu disse para o currículo, pesquise melhor sobre a vaga e sobre aquela empresa para você estar pronto para responder as perguntas que eles vão te fazer. Como eu te disse, você tem que mostrar para eles o que te conecta, o seu match com a empresa. Claro, não vale mentir. Se você mentir e você conseguir um emprego, eles vão perceber isso ao longo do seu trabalho. Seja honesto, original, seja você mesmo. É isso que as pessoas estão procurando. A sua entrevista de emprego começa a partir do momento que você pisou na empresa. Então, tente ser educado com as pessoas, cumprimente, dê bom dia, boa tarde, boa noite, por quem passar por você, na portaria. Todas as pessoas ali dentro são funcionários, não é só o entrevistador que vai te avaliar. Todo mundo que está ali está fazendo uma avaliação, então seja cordial, seja educado e cumprimente as pessoas, dê um sorriso, assim, não se mostre cansado, cruzando os braços, com a cara fechada. A sua entrevista começa quando você der o primeiro passo dentro da empresa. Uma coisa extremamente importante, não apenas na entrevista, mas também lá no currículo quando você for falar de alguma experiência sua na empresa, você menciona como aquilo aconteceu. Dê exemplos para que a pessoa possa enxergar melhor. Por exemplo, lá na parte profissional do seu currículo, você vai colocar, tem muita gente que coloca o nome da empresa, o período que trabalhou nela e o cargo, só isso. Mas sinceramente isso é irrelevante. Ninguém quer saber só onde você trabalhou. As pessoas querem saber como você contribuiu para aquela empresa. Então mencione suas atividades, as coisas que você alcançou, as coisas que você fez. Isso sim é relevante. E a mesma coisa você faz na entrevista. Quando alguém te perguntar algo com relação à sua experiência em empregos passados, dê exemplos, mencione como você fez aquilo, como, quando, com quem. Isso ajuda a pessoa a visualizar melhor você na rotina do trabalho. Por exemplo,
exemplo, você pode mencionar, você vai falar exemplos reais que aconteceram. Se alguém me pergunta como eu sou, se eu sou boa em trabalhar em grupo, eu vou falar que sim, que eu sou muito boa em trabalhar em grupo, que no emprego passado eu trabalhava com um grupo de 5 mulheres e a gente conseguiu bater todas as metas e alcançamos X, Y, Z e éramos uma equipe muito forte porque a gente se dava muito bem, tinha uma comunicação excelente, a gente se ajudava muito e por aí vai. Então você vai dar exemplos reais das suas experiências. Erro número 3 que você não deve cometer caso você queira ser um profissional bem-sucedido através do inglês. Os e-mails. Quando você vai escrever e-mails em inglês, não é a mesma coisa que escrever e-mails em português. Lembre-se disso. Então eu vou estruturar aqui para vocês um e-mail perfeito, como escrever um e-mail em inglês. Beleza, vamos lá. Comece com um cumprimento. Se o e-mail for algo casual, se for algo formal, você pode começar com, por exemplo, Dear John. Ou então você pode colocar Mr., Mrs. e o sobrenome da pessoa. Então vamos imaginar que o sobrenome é Home. Dear Mr. Home ou apenas Mr. Home. Agora, se o e-mail for algo mais informal, alguém que você já trabalha há mais tempo, você pode colocar apenas Hi John, Hello John ou apenas John, vírgula. E se você não sabe para quem está escrevendo, então vamos supor que você está escrevendo uma carta de apresentação e não sabe quem é que vai ler, você vai escrever To whom it may concern ou Dear Sir, Dear Madam. Ok? Tá tudo escrito aqui embaixo para você visualizar essas frases em inglês. Após o cumprimento, se não for um e-mail que você manda todo dia para um colega de trabalho, agradeça o leitor pelo tempo, por ter aberto o e-mail, por ter lido, etc. Como você pode fazer isso? Se você está buscando por uma oportunidade de emprego, você pode escrever Thank you for your attention and time. Se você está respondendo um cliente ou um parceiro, você pode falar Thanks for contacting ABC. Thank you for your prompt reply. Por exemplo, lembrando que esses agradecimentos vão ser feitos em um e-mail formal, alguém que você não troca e-mail todo dia, ok? Depois desses 2 passos, deixe claro por que você está escrevendo aquele e-mail de maneira breve. Por exemplo, I'm writing in reference to, I'm writing due to, e introduza o que você quer dizer de maneira breve. Como eu já disse anteriormente, cada vez mais as pessoas têm menos tempo disponível. Então não fique enchendo linguiça, seja breve e educado. Para finalizar o e-mail, é muito comum que a gente escreva coisas do tipo Thank you for your consideration. If you have any questions, let me know. Thank you for your patience and cooperation. I look forward to hearing from you. I look forward to your answer. If you have any questions or concerns, don't hesitate to ask. Don't hesitate to say. Beleza, e aí o final, que é aquele sinceramente, muito obrigado, você pode falar Cheers, best regards, thank you, sincerely, best wishes e o seu nome. Abaixo do seu nome, coloque lá o nome da empresa que você trabalha, ou o seu contato, o seu número de celular, ou apenas o seu nome mesmo. É muito comum que as pessoas atualmente coloquem só as iniciais. Por exemplo, se meu nome é Laura Bud, eu coloco LA ponto. Mas lembre-se que isso é para ocasiões informais, ok? Erro número 4. Videoconferências, ligações em inglês. Isso é o monstro de muita gente na rotina do trabalho. Mas eu vou te ajudar para você ficar mais confiante em atender essas ligações e para que elas sejam o mais naturais possíveis. Então vamos lá para as dicas cruciais para você ter uma boa videoconferência. Primeiro
Primeiro de tudo, verifique se a sua conexão está estável, se ela está funcionando, se está conectando direitinho, se a internet está boa. Lembre-se também de verificar a sua webcam, a sua câmera, caso você vai fazer uma chamada de vídeo. Bom, verifique o microfone. É extremamente importante que você utilize um microfone durante a chamada, porque dessa maneira você vai ouvir melhor o que a pessoa vai falar e ela também vai te ouvir melhor, além da pessoa não ouvir os ruídos que vão estar atrás de você no ambiente. Então verifique se o microfone está funcionando, se a sua câmera está ligada, se ela está funcionando e se a conexão está boa. Algumas frases muito comuns de se utilizar em uma videoconferência. The video is freezing. The picture is freezing. I can't see the presentation online. I can't see the document online. The sound isn't good. You keep breaking up. I can't hear you. Can you check your microphone? I can't hear you. Can you hear me? We're having some technical problems. I'm so sorry. I lost my internet connection for a moment. Shall we hang up and try again? Everything is working perfectly. The picture is great now. The sound is much better now, thanks. I'm back again. Can you speak slowly, please? Can you speak louder, please? Could I just interrupt you for a moment? Can you say that last bit again, please? Agora vamos para o último erro e não menos importante, muito pelo contrário, uma das coisas mais importantes aqui, que é o número 5, mindset. Você provavelmente já ouviu essa palavrinha porque ela está muito na moda agora e, afinal de contas, o que significa mindset? Mindset nada mais é do que a sua maneira de pensar. É como a sua cabeça se programa para pensar sobre determinado assunto. Mas por que isso é tão importante no aprendizado de idiomas em geral? Um idioma não é apenas você memorizar uma série de palavras para construir frases. É você mudar a sua maneira de pensar. É você desenvolver uma consciência global sobre as coisas, uma consciência global e cultural. Se você quer crescer profissionalmente através do inglês, tenha sua mente aberta para você crescer, para você aprender, para você lidar com culturas diferentes, com pessoas diferentes e com situações novas. Principal, não tenha medo de cometer erros. São os erros que vão te levar à perfeição, porque os erros fazem parte da prática. Errar faz parte, não tenha medo de errar. Você precisa literalmente mudar a maneira como você pensa. Eu passei pela mesma coisa e agora eu vou falar para vocês como foi essa experiência. Chega de pensar, I can't, eu não consigo falar inglês, eu não consigo, é muito difícil arrumar esse emprego. Nossa, aqui nos Estados Unidos, no Canadá, na Irlanda, na Inglaterra, é impossível por causa do visto, por causa dos profissionais que existem. Chega da palavra I can't, eu não consigo, eu não sei. Chega disso, muda essa maneira de pensar, porque dessa forma, se você já está falando para você mesmo que você não consegue, de fato você não vai conseguir. E sim, demanda esforço, demanda tempo, demanda dinheiro aprender coisas novas. É assim com tudo na nossa vida. Então, se você realmente quer uma coisa, você tem que saber que você vai precisar se esforçar para alcançar aquilo. Saia da sua zona de conforto. Eu sei que fazer isso não é nada confortável, como o próprio nome diz, mas é necessário. Você pode sair da sua zona de conforto ou ampliar a sua zona de conforto. Como que eu amplio minha zona de conforto? Simples, vou te dar alguns exemplos. Se você está acostumado a ler em português, comece a ler em inglês. Se você está acostumado a passar horas no seu Instagram ou no seu Facebook olhando coisas que não vão te levar a lugar nenhum, comece a usar esse tempo para aprender algo novo, para fazer um curso, para tentar, para praticar. Busque pessoas interessantes, pessoas que têm aquilo que você precisa, pessoas que vão te acrescentar coisas.
amplie o seu networking, amplie a sua zona de conforto. Exige esforço, sim, mas é através dele que você vai alcançar os seus objetivos. Como você pode ver, não é possível eu te ensinar tudo isso, eu te explicar tudo isso em apenas uma aula. Se você quer alcançar os seus objetivos, você precisa investir mais do que esses 20 minutos para você aprender. Eu tenho um curso completo que te ensina tudo o que você precisa, tudo aquilo que eu aprendi com os profissionais ao longo da minha vida para poder te ajudar nisso. E você tem duas opções. Você pode escolher esse caminho sozinho e enfrentar aquelas dificuldades sozinho, ou você pode deixar que eu te dê uma mãozinha e eu te ajude a alcançar aqueles objetivos e a transformação que eu te falei lá no início da aula. Para todo mundo, isso é um fato. Não é para todo mundo, é só para aquelas pessoas que já estão prontas para mudar o mindset, estão prontas para mudar a forma de pensar. Esse é um curso que é para pessoas que estão prontas para tomar ação para mudar e alcançar aquilo que elas querem. Você já deve ter visto várias aulas de inglês por aí, cursinho, professor particular, que você vai pagar aí os seus R$100 por aula. E o que eu tô te oferecendo não tem nada a ver com isso. É um curso que você pode alcançar os seus objetivos dentro de um valor que você possa não só pagar, como ter retorno total dele ao longo da sua vida profissional. E é por isso que eu quero te oferecer uma coisa muito especial. Se você está aqui hoje assistindo essa aula até o fim, eu vou te dar de presente 3 bônus incríveis que podem mudar muito o seu curso e o seu aprendizado de inglês. O primeiro deles é 1 ano de English for You Podcasts gratuitos, que são os nossos podcasts que vêm com áudios 3 vezes na semana, 100% em inglês, através de um aplicativo ou do seu WhatsApp para você treinar o seu listening. Eles vêm também com transcrição para você treinar o seu reading, exercícios para você ter certeza que está entendendo tudo e glossário de inglês para inglês. Dessa maneira você vai praticar inglês toda semana, durante 10 minutinhos do seu dia e aumentar o seu vocabulário. Os podcasts têm um valor anual de R$218, mas eu vou dar isso para você de presente. Além disso, um outro bônus é uma aula com um coach de carreiras, para você entender melhor sobre sua profissão e o que você realmente busca. Essa aula não é comigo, é com a coach de carreiras e psicóloga Carolina. Eu te disse, o currículo é uma das coisas mais importantes na hora de buscar o trabalho que você deseja. E é por isso que um dos bônus é também a correção do seu currículo por uma PhD, por uma doutora. Então ela vai corrigir não apenas o seu currículo, como a sua carta de apresentação. Se isso te interessa e você quer conseguir todos esses bônus que eu te falei, é só você clicar aqui no botão laranja e saber mais. Muito obrigado por ter assistido toda a aula, eu espero que você tenha aprendido muito e a gente se vê no próximo aulão. See you later!